Aposto que tem muita gente que queria um cartão de crédito cripto, daqueles que você consegue utilizar agora e pagar depois, ou até mesmo pagar essa dívida parcelada. Pois bem, agora você pode, com o Borrow Mode do cartão da EtherFi. Salve, salve galera, eu sou o Vinícius Ferreiro e recentemente eu testei uma função bem interessante no cartão da EtherFi, a função Borrow Mode, basicamente uma ferramenta de empréstimo. Essa não é uma ferramenta com linhas de crédito como os cartões convencionais do banco. Nesse daqui, você precisa deixar uma criptomoeda como garantia e ele libera um crédito para você utilizar. E você pode pagar o que você utilizou de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes, como você quiser. Vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você tenha Ethereum aí na sua carteira e o Ethereum desvalorizou. Porém, você está precisando do dinheiro para comprar alguma coisa, para pagar alguma coisa. Se você utilizasse o sistema tradicional ali da EtherFi, você simplesmente pagaria com o cartão e ele descontaria do seu Ethereum. Se você utilizar o Borrow Mode, você pode colocar esse Ethereum, vamos supor $1.000 em Ethereum de garantia, ele vai liberar para você $500 aproximadamente de crédito e aí você consegue utilizar esse crédito. Quando você tiver um dinheiro que não seja o seu Ethereum, você vai lá e paga esse empréstimo que você pegou. Pagou esse crédito, esse empréstimo, ele vai liberar todo o seu Ethereum novamente. Esse é só um exemplo, e essa é uma estratégia de alavancagem de capital. No caso, você pode utilizar ela de diversas formas diferentes. Mas lembre-se que ela tem riscos sim, mas fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor como funciona. E olha que interessante, o meu já está ativado o Borrow Mode, já explico o passo a passo para ativar aí também. Eu pago 4% de juros ao ano em dólar, porque o empréstimo que você pega é em dólar, já que é a moeda base do cartão. Esse já é um juros bem baixo, porém além disso, a garantia que você deixa pode ser tokens líquidos, tokens derivativos ali, que são tokens de rendimento. Por exemplo, eu tenho aqui WETH, se eu clicar aqui em Earn with Liquid, eu consigo colocar esse Ethereum em staking numa solução de DeFi, que rende 4,5% ao ano em Ethereum. Então vou colocar aqui, clicar em Deposit, colocar o máximo e clicar Deposit novamente. Vou colocar só o código do e-mail. Pronto, eu já tenho aqui Liquid Ethereum. Volto aqui para o meu Vault e podemos ver que ele também me dá um colateral, ele me dá um saldo, um crédito para que eu possa utilizar nesse Borrow Mode. Duas observações aqui. A primeira, você não é obrigado a colocar o seu saldo de garantia em um Earn, um sistema de ganhos ali dentro. Até porque você vai estar plugando o seu saldo em um outro protocolo. Esses protocolos que tem lá dentro são da própria EtherFi. Basicamente, elas dividem o saldo das pessoas ali em diversas opções de DeFi no mercado para pagar aquele rendimento. Inclusive, se você quiser, dá até para ver, o que eles fazem com o saldo. Então, basicamente, é só mais uma opção mesmo. Dentre os tokens que podem ser utilizados como garantia nesse sistema aqui da EtherFi, nós temos WEthereum, que é o próprio Ethereum. Quando você deposita aqui dentro, ele já vira o Wrapped Ethereum para funcionar com os contratos inteligentes. WHype, USDC, USDT, FRX-USD, Scroll, que te dá uma margem bem pequenininha, o próprio token da EtherFi, EBTC, que é um Bitcoin tokenizado aqui dentro, com algum sistema de rendimentos, EUSD, WEthereum, BEHype, também são soluções diferentes aqui, e o Liquid Ethereum, que foi o que virou o meu WEthereum, Liquid BTC e Liquid USD. Beleza, chega de teoria e vamos explicar a parte prática. E mais pra frente eu explico os riscos de liquidação. Vamos lá, para você ligar o Borrow Mode é bem simples. Vai vir aqui em Vault, vai depositar o saldo que você quer aqui para você colocar como garantia, e aqui onde o meu tá Borrow Mode, o seu vai estar Direct Pay, que é o pagamento direto onde ele desconta na hora. Você vai trocar para Borrow Mode, vai receber um PIN no seu e-mail para conseguir aprovar essa troca e depois ele vai trocar para você. Com o Borrow Mode ativado, basicamente todos os seus ativos do seu Vault vão se tornar a garantia do seu crédito, a garantia do seu empréstimo. Se você ativa aqui, Collateral View, você consegue saber quantos dólares cada ativo que você tem está te dando de crédito aqui dentro para você utilizar no seu cartão. E se você desativa, ele mostra o valor do ativo atual. Aqui nós temos também a informação de quanto nós já utilizamos desse crédito. No caso aqui, eu já peguei emprestado $7 que eu utilizei no cartão a um juros de 4% ao ano, ou seja, 4% só em cima do que eu utilizei mesmo, só em cima dos $7. Porém, eu tenho um limite nesse momento de $550 para conseguir utilizar aqui, de total do valor que foi liberado para mim. E quando eu quiser pagar essa dívida, basta eu vir aqui e clicar em Repay. Vocês vão ver, eu quero pagar o máximo da minha dívida, que é os $7 ali que eu tô devendo. Vou clicar aqui em Repay, quero pagar em USDC mesmo, dá para você selecionar ali o ativo que você deseja utilizar como pagamento
e pronto, eu tenho aqui os 554 liberado de crédito e não estou devendo nada. Enfim, vocês entenderam ali os números. Basicamente, depois de ativar o Borrow Mode, basta eu seguir utilizando o meu cartão normalmente, que ele vai comendo o crédito e não o meu saldo. E quando eu quiser pagar aquele crédito, é só eu clicar em Repay e escolher a criptomoeda de pagamento. E voltando aqui, por exemplo, do começo do vídeo, vamos supor que eu não tivesse esse USDC aqui, tivesse apenas o meu Liquid Ethereum. Pelo modo tradicional, assim, né, pelo Direct Pay, assim que eu utilizasse o cartão, ele iria vender o meu Liquid Ethereum ou o meu W Ethereum para pagar o meu uso. Dessa forma, no Borrow Mode, o Liquid Ethereum nesse momento está liberando $100 de crédito para mim, né, essa quantidade que eu tenho, eu teria esses $100 para utilizar. E quando eu tivesse um dinheiro para pagar essa dívida, por exemplo, quando eu tivesse o USDC, eu depositaria aqui no meu Vault, clicava em Repay e pagaria a minha dívida e manteria aqui o meu Liquid Ethereum ou o meu W Ethereum intacto. Outras duas informações relevantes: os juros que você paga de 4% é baseado no valor que você utilizou e não no seu crédito total. E você também pode ter o USDC aqui no sistema de ganhos, né, que nesse momento está em 6,96%, quase 7%, e pagar os juros aqui de 4%. Então, no caso aqui, eu já vou colocar o meu para render. Pronto, agora o meu Liquid USD está rendendo aqui a quase 7%, e quando eu utilizar uma parte desse saldo, eu vou pagar 4% de juros. E na hora de fazer o repay, né, de pagar esse dinheiro que eu utilizei, esse saldo que eu utilizei, eu posso escolher Liquid USD ou Ethereum mesmo. Beleza, eu acho que aqui você já entendeu algumas das possibilidades e daqui em diante você vai trabalhar com a sua imaginação. Porém, calma, que ainda temos que falar dos riscos, tá? O primeiro risco, quando você coloca os seus ativos para render ali, né, você tem o risco do protocolo, né, do sistema de rendimento que eles criaram por meio de contratos inteligentes. Hoje em dia, isso já é muito mais estruturado. Inclusive, tem gente que até conecta a própria carteira MetaMask, Heavy Wallet e utiliza essas soluções de ganho, esses protocolos de earn da própria EtherFi, sem sequer solicitar o cartão. Então sim, muita gente já utiliza e confia, mas eu não posso deixar de mencionar que você estaria colocando o seu saldo em um protocolo de finanças descentralizadas. Agora sim, esse é o verdadeiro risco dos protocolos de empréstimos, né? O risco de liquidação. A regra é simples, você deixa um ativo de garantia e pega um valor emprestado que você consegue utilizar ali no cartão. Porém, se a sua garantia desvalorizar em relação à quantidade que você pegou emprestado, em determinado momento o sistema vai vender a sua garantia para pagar a sua dívida. Sim, ele vende o seu saldo e quita a sua dívida. Então o risco está basicamente nos ativos que você deixa de garantia. Se eles desvalorizarem muito comparado ao que você pegou emprestado, pode ocorrer essa liquidação. Porém, se eles valorizarem, ele acaba deixando o seu empréstimo mais saudável e até liberando mais crédito para você. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você solicitar o seu cartão. Se tiver alguma campanha rolando, você aproveita e participa, hein? E também vou deixar o link desse artigo aqui. Acessou o link do artigo? Rola para baixo que você vai encontrar essa tabelinha. Aqui eu tenho as informações mais importantes para controlar a saúde desse empréstimo. Primeiro, eu tenho aqui o LTV, é basicamente a porcentagem do valor do ativo que eu deixei que ele vai liberar para eu pegar emprestado, tá? É basicamente o que ele vai liberar, não o que eu vou pegar. O que eu vou pegar depende do meu uso no cartão. Então, se eu coloco aqui W Ethereum, depositei Ethereum lá, virou W Ethereum na minha conta, no meu Vault, ele vai liberar 55% da cotação dele, né? Ele vai liberar como crédito. Se eu depositei $1.000 em Ethereum, vai liberar $550. Já no caso, o Liquid Ethereum, como é mais um protocolo, ele libera um pouco menos, né? A cada $1.000 de Liquid Ethereum, ele vai liberar 50%, no caso, $500. O segundo valor aqui, Liquidation Threshold, é basicamente a porcentagem que o meu LTV final, né, para ele ser liquidado. Eu já vou explicar. Por último, tem o Liquidation Bônus, que é a taxa lá que o liquidador vai cobrar da gente caso a gente seja liquidado. Então tem que controlar direitinho para não sofrer liquidação. Vamos tentar trazer aqui uma explicação prática. Vamos supor que eu tenha colocado $1.000 de Ethereum, ele liberou para mim 55% de crédito, né? $550. Desses $550, eu não usei tudo, usei só 300 no cartão e ficou lá. Não paguei, deixei lá mesmo. Vamos supor que o Ethereum caia pela metade do preço, ou seja, os meus $1.000 em Ethereum vão se tornar $500 em Ethereum. E o limite de liquidação que eu tenho aqui no Ethereum é de 75%. Ou seja, se minha garantia agora é $500, né? E o meu limite é 75% disso, se minha dívida chegar em 375, eu tô lascado que ele vai me liquidar. Porém, como eu comentei para vocês, eu só usei 300, então ainda estou seguro. Porém, se o Ethereum cair mais um pouquinho e a minha garantia representar ali, vamos supor,
$400 agora, vamos supor que ele caiu mais uma porcentagem ali. Quanto que é 75% de $400 agora? Vou colocar aqui igual, 75%, 300. Então significa que o que seria liquidado? Ele vai vender parte do meu Ethereum, ou se não todo o meu Ethereum, para pagar a minha dívida. E o pior, ele vai vender a mercado e ele ainda vai descontar de mim 3,5%. Mas calma, não se assuste que dá para você controlar e evitar isso. Conforme você utiliza o cartão, essa barrinha aqui ela vai preenchendo. E ela representa o quê? Ela representa essa primeira porcentagem, o LTV, o máximo que você pode pegar emprestado. Passou disso, a barrinha ficou cheia, você já está entrando numa zona de risco. Então o que você faz? Toda vez que ela ficar muito próxima aqui, você vai lá, deposita um valor e faz o pagamento. Paga parte da sua dívida ou utiliza mesmo o seu saldo para fazer pagamento de parte disso. Outra coisa que você pode fazer é aumentar a sua garantia. Vem em Vault, clica aqui em adicionar fundos e coloca um depósito novo. Coloca mais dinheiro aqui que a sua margem vai melhorar. A saúde do seu empréstimo vai melhorar. Então assim, no geral, se você usar essa ferramenta da maneira correta, sem abusar muito, você não vai ter tantos riscos assim. Basta você ir monitorando ali e fazendo os pagamentos ou depositando mais saldo. Mas no geral, essa é uma ferramenta muito útil que dá bastante possibilidade para o usuário. Você pode manter o seu saldo posicionado em ativos que você acredita no futuro, como vocês viram ali, tem Scroll, tem Ethereum, tem Bitcoin tokenizado também, tem a opção de você colocar o seu dólar para render e mesmo assim utilizar essa garantia, né, um saldo no seu dia a dia para fazer as suas compras. Depois você só vai pagando essas compras. E lembre-se, você não precisa pagar tudo de uma vez, você pode ir pagando como você quiser. R$10 ao dia, $10 ao dia, né, pagar uma vez por semana, uma vez por mês, você pode fazer estratégias bem diferentes. Só tome cuidado com a saúde do empréstimo, né, do valor que você utilizou. Mas é isso, o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E se você tá até o final desse vídeo, provavelmente você gostou, então aproveita para deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, justamente para você não perder os próximos vídeos como esse. Agora eu vou ficando por aqui, mas eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!